E aí galera, beleza? Aqui é o Christian, diretor técnico da Lion Projetos e consultoria ambiental. Hoje nosso trabalho é de campo. Nós viemos aqui nesse empreendimento de loteamento para fazer um trabalho de recuperação, fazer uma análise de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Essa instalação desse empreendimento imobiliário, ele causou aqui nessa área específica uma série de eventos de degradação ambiental em alguns pontos dessa área que está sendo instalada, esse loteamento. E o órgão ambiental ele solicitou que nós fizéssemos um projeto de recuperação dessas áreas que foram degradadas em virtude da instalação desse loteamento. Então nós encontramos aqui em campo duas áreas críticas que precisam ser recuperadas. Essa aqui que vocês estão vendo é a área número 1, a área crítica número 1 que precisa ser recuperada. Se vocês observarem, vocês vão ver que nessa área específica ela está apresentando o desenvolvimento de processos erosivos muito intensos, né? A iniciar pelo desenvolvimento de sulcos, né? E até o desenvolvimento de ravinas que futuramente, se esse processo continuar, vão se desenvolver em vossorocas. Por exemplo, aqui ó, nesse local a gente percebe um processo erosivo em fase de desenvolvimento bastante significativo. E isso acontece principalmente pela instalação, né, da infraestrutura desses lotes. Se vocês observarem aqui nessa área de trás, por exemplo, a gente tem a passagem de uma rua, de uma via desse loteamento. E isso faz com que em eventos de chuva, né, esse escoamento superficial ele cause um impacto grande, principalmente que essa área aqui ela não tem muita vegetação, ela não tem uma vegetação assim densa que seja capaz de fazer com que o solo se fixe mais, se proteja mais dessa ação hídrica, tá? Então nós precisamos fazer um trabalho de recuperação para evitar que o processo erosivo ele avance aqui nessa área, para eventos mais graves, que seria no caso uma vossoroca. Aqui a gente já tem um processo erosivo bastante desenvolvido e a gente precisa fazer com que diminua esse desenvolvimento. Essa aqui é a primeira área crítica. Nós vamos agora para a segunda área crítica para vocês darem uma olhada, que uma está interligada à outra, tá? Fiquem acompanhando aí, dêem uma olhada na área. Ainda falando sobre essa primeira área crítica que a gente estava conversando, pessoal, a gente percebe aqui um processo erosivo em desenvolvimento em forma de sulco, tá? Que é a fase inicial do processo de erosão do solo. E a gente consegue perceber assim com bastante clareza, né, com bastante clareza, que há um processo de desenvolvimento e todos obedecendo à declividade do terreno. Então a gente precisa fazer um trabalho para estabilizar esse processo, para evitar que essa erosão ela se avance, ela se desenvolva até formar as vossorocas, que são muito mais difíceis de se recuperar quando está na fase avançada, tá? Percebam aí que é a questão do desenvolvimento da erosão obedecendo à declividade do terreno em virtude da instalação da infraestrutura do loteamento. A segunda área crítica desse processo aqui de degradação ambiental desse loteamento, desse empreendimento imobiliário que precisa passar pelo processo de licenciamento, é essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Se vocês percebem, o processo erosivo ele aqui já está bastante desenvolvido, tá? Em relação à área crítica número 1. E isso já é o resultado daquele processo erosivo que está em fase de desenvolvimento, que evoluiu, né, e chegou até uma fase mais evoluída do processo de erosão. Então se vocês percebem aqui, ó, dá uma olhada, vocês conseguem ver que o processo erosivo já está bastante desenvolvido, e aqui, devido a esse desenvolvimento, é muito mais difícil de fazer uma recuperação, né, nesse caso. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho de estabilização do solo, de modo que esse processo erosivo ele pare de evoluir e a vegetação ela tenha condições de se restaurar, de se restabelecer nessa área, para que a área aos poucos ela seja cada vez mais recuperada, tá? Se vocês perceberem aqui também desse lado, se vocês perceberem, pessoal, aqui desse lado, por exemplo, que é uma área muito próxima à que eu acabei de mostrar para vocês, o processo de erosão ele vai cada vez mais se desenvolvendo. E, de acordo com as análises temporais, a gente percebeu que de janeiro desse ano até essa data dessa vistoria agora que a gente está fazendo, esse processo erosivo ele aumentou a largura, né, vamos dizer assim, dessa vossoroca que vocês estão vendo. Mesmo fazendo esse muro de contenção, que no início dos trabalhos de instalação desse loteamento foi feito,
ainda não foi suficiente para diminuir, né, o potencial erosivo do escoamento superficial nesse local. Então a gente precisa fazer um trabalho de estabilização de talude nesse caso aqui, para evitar que essa erosão ela aumente, né, e que avance em termos também no decorrer dessa área. A gente tem mais ou menos uns 30 metros de processo erosivo, tá, evoluído. Então a gente precisa fazer com que haja uma redução desse processo erosivo aqui, com esse muro de contenção, com o avanço desse muro de contenção, com técnicas de estabilização de talude para que esse processo erosivo pare de evoluir e a área se recupere. Percebam também que essa área ao redor ela é muito preservada. Então a gente precisa aproveitar esse potencial que a área nos oferece para favorecer o processo de recuperação da área. Para isso a gente precisa diminuir o problema que é a questão da erosão. Beleza? Galera, esse foi o nosso trabalho de campo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário de vocês, deixem a dúvida de vocês. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Os links vão estar aí ou na descrição ou vão aparecer na tela para vocês. Continue nos acompanhando que vocês vão enriquecer muito o conteúdo sobre consultoria ambiental especializada em licenciamento. Valeu e até a próxima.